E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar da aba IR mensal da planilha de controle de operações, que é a aba que faz o cálculo do imposto de renda mensal automaticamente. O que a gente tem aqui? Um seletor, você seleciona o mês e ano de interesse. Aqui na parte de cima, um resumo da apuração do mês selecionado aqui. E na parte de baixo, todos os meses que a planilha contempla. Tem dois campos de configuração. Um é se você quer incluir as vendas de ações do day trade no cálculo de isenção do imposto de renda. Então você seleciona sim ou não. E a outra configuração é qual o regime de tributação. Se é regime de caixa, que leva em conta a data de liquidação das operações. Então, a operação que foi encerrada lá no final do mês, ela vai ser liquidada 2 dias úteis após o encerramento. Então, ela pode ser liquidada no mês seguinte, dependendo da data. E aí o imposto vai ser apurado só no mês seguinte. E a outra opção é o regime de competência. Regime de competência leva em conta a data de encerramento das operações. Então, tudo aquilo que foi encerrado em janeiro, o mês de referência é janeiro. Em fevereiro, idem. Já no regime de caixa, você pode ter a operação que foi encerrada em janeiro, lá no final do mês, mas o mês de referência para o cálculo do imposto vai ser fevereiro, se ela for liquidada no mês de fevereiro. E aí, para facilitar o entendimento, eu adicionei essa coluna T, que mostra qual que é o mês de apuração do IR de cada uma das operações. Então aqui, por exemplo, eu tenho várias operações, todas elas foram finalizadas em janeiro, só que janeiro não é o mês de referência para todas elas. Essas duas últimas, por exemplo, o mês de referência é fevereiro de 2020, porque elas foram encerradas no dia 30 de janeiro e foram liquidadas só em fevereiro. E porque aqui está selecionado o regime de caixa. Se eu mudar para regime de competência, voltar aqui, agora o mês de referência para apuração de todas as operações é janeiro de 2020. Só esses dois campos para preencher, o resto é tudo automático. Vamos dar uma olhada na parte de baixo. Aqui o primeiro bloco apura a isenção no swing trade com ações, então o total de vendas aqui, se for menor que 20 mil, ele marca sim. E se você teve lucro nesse caso, esse lucro é isento de tributação e vai aparecer aqui. O segundo bloco seria a apuração do IR no swing trade. Então o resultado líquido das operações com ações no swing trade aparece aqui. Se o seu lucro for isento de tributação, aqui vai aparecer zero. Aqui resultado líquido com mini contratos futuros, que foi incluído nessa versão, e o resultado líquido geral, que seria a soma dos dois. Prejuízos acumulados nos meses anteriores vão aparecer aqui, e aí a base de cálculo já desconta o prejuízo acumulado. E aqui seria a base de cálculo, já com os 15% de imposto. A mesma coisa para o day trade, então o resultado líquido, prejuízo acumulado para poder descontar. Aqui seria já descontado a base de cálculo e aqui o imposto com 20% já calculado sobre esse valor. Aqui o cálculo do imposto de renda retido na fonte para o swing trade. Então você tem o do mês e você pode ter também acumulado nos meses anteriores. Aqui seria o seu saldo. A mesma coisa aqui para o day trade. E aqui começa a fazer o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então o imposto que você calculou para o day trade e swing trade já somados. Aqui eu já começo a descontar imposto de renda retido na fonte, desconto primeiro do day trade, depois desconto do swing trade, se tiver saldo. E aqui seria o meu imposto final. Estou considerando somente ações e mini contratos de dólar e índice. Não estou considerando ainda fundos imobiliários. Fundos imobiliários é feita uma apuração daqui para frente. Então apuro fundos imobiliários da mesma forma que foi feito com ações, exceto que não tem isenção. E aí venho para a parte final, que seria o consolidado. Então aqui a soma dos impostos de ações, mini contratos e fundos imobiliários. Imposto de meses anteriores, que o valor da DARF era menor que R$ 10, que você não pode pagar. Então ele fica acumulado, vai aparecer aqui. E aqui o imposto a pagar, que é a data de vencimento e se foi pago ou se está vencido. Se está vencido, ele vai aparecer dessa forma. O verde para indicar que isso precisa ser verificado. E aqui nesse último bloco, o que sobrou de acumulado para os meses seguintes. Então, imposto de renda retido na fonte, prejuízos e imposto final quando ele é menor que R$ 10. Para finalizar aqui na parte de cima, você tem o resumo das informações da base de dados, que está aqui embaixo, para o mês selecionado, de uma forma um pouco mais simplificada. O imposto final a pagar, ele está destacado aqui, porque o pessoal tinha dúvida qual valor deveria utilizar. E aqui também, se tiver vencido, ele pinta com o fundo verde. Depois que você efetuou o pagamento, esteja o imposto vencido ou não, você precisa alterar isso aqui para pago. Só que não é aqui na parte de cima que você altera. Você tem que ir na tabela, lá na coluna de pagamento. Você vem aqui, clica aqui, marca como pago.
Na hora que você volta aqui na parte de cima, ele continua como vencido aqui, mas como é uma tabela dinâmica, você tem que atualizar os dados. Agora mudou para pago e sumiu o fundo verde. Tá certo? Basicamente isso. Um abraço, até o próximo vídeo.